Meus irmãos, nós estamos de volta com a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Nós demos uma pausa lá em novembro do ano passado, porque tivemos as mensagens de Natal, depois as mensagens acerca da organização da nossa igreja, as mensagens de Páscoa, e então retomamos no domingo passado as nossas exposições na carta de Paulo aos Efésios. E o texto de hoje se encontra em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Aqueles que quiserem podem abrir as suas Bíblias. Os que preferirem podem acompanhar como está na projeção. Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura da palavra do Senhor, acompanhando com fé e esperança. Diz assim a palavra do nosso Deus: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, nós vivemos em dias em que o casamento está em crise. Só que não apenas fora da igreja, infelizmente, dentro da igreja também, o casamento, ele está em crise. O índice de divórcios não é baixo e o índice de casais que não estão desfrutando da alegria que o casamento pode trazer, da esperança, da companhia que o cônjuge pode dar. São bastante casais que não conseguem desfrutar disso. Se fala muito sobre amor, se escreve muito sobre relacionamentos, mas ainda assim, continuamos enxergando lares frágeis, casamentos quebrados, famílias desestruturadas. Bom, a causa disso não é falta de informação, porque ao mesmo tempo em que a instituição família, a instituição casamento está em crise, também a informação acerca de como formarmos lares e casamentos segundo a palavra de Deus, ela corre solta. Ela existe. Na era digital, quantas são as pregações, quantos são os cursos, as palestras que nos ensinam a esse respeito. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de fundamento. Vou contar com a ajuda do nosso irmão para retirar o leão que está aqui, né? O que será que ele está caçando aqui, né? Obrigado, meu irmão. De manhã ele esteve aqui. Aí o irmão Mateus teve que dar um jeito. Ele gostou de alguém daqui, viu? Alguém está dando comida para esse gato. Bom, meus irmãos, voltando aqui. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de fundamento.
é a falta de fundamentarmos as nossas uniões, os nossos casamentos em Cristo Jesus. O mundo, ele quer, de alguma forma, redefinir o casamento. Seja mudando a ordem normal da união, querendo unir pessoas do mesmo sexo, seja também distorcendo o propósito da união. Como, por exemplo, alguns entendem: se me faz feliz, eu permaneço no casamento. Se me frustra, eu desisto. Mas a palavra de Deus nos confronta com algo muito mais profundo. O que Deus quer para nós, e nós veremos nesse texto, é que a gente mude completamente o cerne da questão casamento. O casamento não pode ser definido por sentimentos. O casamento não pode ser sustentado por compatibilidade. O casamento deve ser moldado pelo Evangelho. É isso que nós veremos na noite de hoje. E veremos isso em 3 partes. A primeira delas é sobre o padrão do amor conjugal. Como deve ser o amor conjugal, o casamento, a união matrimonial. E Paulo explica isso no verso 25 do texto, como vocês podem ver. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O texto começa com um mandamento claro: ame a sua esposa. Qual é a ideia que Paulo quer passar aqui com esse mandamento? Ele quer determinar que o amor, ele não pode ser ocasional. Ocasionalmente eu vou amar a minha esposa, quando ela estiver me agradando, quando ela estiver me atraindo, ou outras ocasiões. O amor não pode ser ocasional. O amor também não pode ser emocional. Quando eu estiver me sentindo bem, eu amarei, eu vou agradar, eu vou tratar bem. Não pode ser assim também. Porque ocasiões e emoções mudam. Não é verdade? As situações da vida são dinâmicas. Às vezes estamos sofrendo. Às vezes estamos na bonança. Uma ocasião não pode determinar o nosso amor. E uma emoção, igualmente, não pode determinar como amamos. O que Paulo está dizendo aqui então, meus irmãos, é o seguinte: o amor do marido deve ser um estilo de vida. O amor do marido deve ser consistente, contínuo. E aqui nós já temos um aprendizado. Sabe o que sustenta o casamento? Não é uma paixão ou uma atração, que muitas vezes é confundido com amor. Na nossa cultura, por vezes, amar é confundido com se apaixonar, com ser atraído. Mas o casamento não vai ser sustentado por um amor assim. Precisa ser sustentado por um amor consistente. E aqui eu trago uma palavra para definir esse amor consistente. É a palavra compromisso ou aliança. O que sustenta o casamento não é um amor apaixonado, mas é uma aliança fiel. O amor, como uma atração e uma paixão, pode passar. Mas quando a gente ama com compromisso, isso é mais resistente. Se eu sou fiel ao compromisso que eu fiz diante de Deus, mesmo num momento em que eu não estou apaixonado, e isso vai acontecer. Tem momentos no casamento que a gente não vai estar apaixonado.
mesmo nesse momento, o compromisso vai sustentar o casamento. Se eu estou entendendo que eu estou numa aliança, que eu prometi amar, que eu prometi estar em compromisso, que eu fiz uma promessa, então, mesmo quando não há paixão, mesmo quando não há atração, o casamento pode ser sustentado. É esse padrão de amor que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. O amor conjugal, ele não é pautado pela cultura, ele é pautado por Cristo. E é isso que a gente vê na sequência do verso. Como também Cristo amou a igreja. Vejam, às vezes a gente olha para a Bíblia e vê Cristo apontado como um exemplo, ou a gente vê Cristo nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente pensa, que exemplo bom é Cristo. Mas ele não é somente um exemplo, meus irmãos. Cristo, prestem atenção, é o padrão normativo. É a régua, é o prumo, é a lei que serve de parâmetro e norma. Se nós não estamos de acordo com Cristo, estamos errados. Paulo, ele não aponta para bons exemplos, ele aponta para Cristo e, consequentemente, para o maior ato de amor da história da humanidade. Qual foi esse ato de amor? Ele se entregou pela sua igreja. Vejam, maridos aqui, como é o padrão normativo do amor conjugal. De que forma Cristo se entregou pela igreja? Sacrificialmente. O seu amor custou sua própria vida. Substitutivamente, o seu amor custou ele morrer no lugar da igreja. Incondicionalmente, porque o seu amor não foi por uma noiva que merecia, por uma igreja que era digna. Não havia nada na igreja que poderia atrair Cristo Jesus, que poderia fazer com que Cristo Jesus se apaixonasse por ela. Mesmo assim, ele amou. A igreja não era bela, não era pura, não era digna. Ainda assim, Cristo amou a igreja. E nós temos uma aplicação aqui. O chamado aos maridos é um chamado sério. A gente não é chamado simplesmente para prover, para liderar. Seria fácil. Ou seria mais fácil do que assumir um compromisso de amar, sacrificial, substitutiva e incondicionalmente a nossa esposa. Nós somos chamados para morrer. Somos chamados para morrer para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, para a nossa constante necessidade de termos razão. Muitos casamentos não acabam por falta de atração ou de paixão, mas por falta de cruz, de renúncia. Muitos casamentos não acabam por falta de dinheiro, mas porque falta entrega. Não acabam por faltar amor, mas porque falta compromisso. Por isso, nós somos desafiados nessa noite a olharmos para Cristo, ao percebermos como Cristo nos amou e se entregou por nós, e entendermos que esse é o padrão do amor do marido. O padrão do amor conjugal é um padrão de um amor sacrificial, substitutivo e incondicional. Um estilo de vida, um amor consistente, um compromisso.
Mas além de falar do padrão do amor conjugal, o apóstolo Paulo fala em segundo lugar a respeito do propósito do amor conjugal. E isso está nos versos 26 e 27, que eu peço que os irmãos acompanhem. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O apóstolo Paulo responde uma pergunta fundamental. Para que Cristo se entregou? Com qual propósito? Com qual motivação? O que ele tinha em mente? A gente sabe que Cristo resgatou os perdidos, resgatou sua igreja, resgatou os eleitos de Deus que estavam condenados, mortos em delitos e pecados e reviveram espiritualmente. Mas não foi apenas para isso que Cristo amou a igreja. Ele amou também para outros dois propósitos. Prestem atenção. Eu vou falar do primeiro propósito. Está no início do verso 26. Para que a santificasse. Esse é o primeiro propósito, meus irmãos. Cristo não apenas salva a igreja da condenação, ela salva a igreja do que condena, ou do que estava condenando a igreja, que é o pecado. Cristo limpa, Cristo purifica, Cristo lava. Santificar aqui significa separar para Deus, transformar a vida para Deus. É isso que significa santificar. Ou seja, o amor de Cristo não é simplesmente eu te amo e você pode fazer o que você quiser. Não, eu te amo e eu vou te transformar. Eu vou agir de modo que você seja purificada. Esse é o amor de Cristo pela igreja em primeiro lugar. É esse o primeiro propósito. Mas tem um segundo propósito. O segundo propósito nós podemos ver no verso 27. Para a apresentar. Vejam, meus irmãos, como Paulo está sendo didático. Eu convido você a, quando for ler a Bíblia, fazer sua devocional, preste atenção nessas palavras. Esses paras, essas expressões, a expressão para, nos indica propósito. E aqui a gente tem o segundo propósito. Jesus amou a igreja e se entregou por ela para santificar, mas também para apresentar essa igreja. E dentro desse propósito, nós também temos dois sentidos. Quando a gente estuda essa palavra, a gente percebe que há dois sentidos pelos quais Jesus quer apresentar a igreja a Deus. São os seguintes sentidos: posição e apresentação. Eu explico. O primeiro sentido dessa palavra combina duas expressões, as seguintes expressões: ao lado de e estar de pé. Apresentar combina essas duas expressões. Isso cria uma imagem na nossa mente que é a seguinte: alguém posicionado próximo de nós para nos dar assistência e nos ajudar. Sabe quando você vai num restaurante e você percebe que o garçom está posicionado para ajudar você? Sabe quando você precisa, aqui dos nossos irmãos diáconos, eles estão posicionados para ajudar vocês? Quando você vai numa loja, geralmente a gente não quer que vendedor venha nos importunar, né? Mas quando a gente precisa de alguma informação, é muito bom ter alguém posicionado para nos dar essa assistência. É mais ou menos nesse sentido. Estar ao lado de pé para ajudar. Nesse sentido, Jesus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir, para lavar os pés, para conduzir,
para auxiliar, para estar do nosso lado, para de pé nos ajudar. Ele é aquele que disse: quem quer ser o primeiro, que sirva os seus irmãos. Os homens, enquanto maridos, precisam se perguntar: o que eu faço para servir minha esposa? Como que eu faço para minimizar as dificuldades da minha esposa? O que eu posso fazer para auxiliar a rotina da minha esposa? Servir, estar ao lado, estar de pé. Esse é o primeiro sentido do propósito apresentar. O segundo sentido é a ideia de representar. Sabe quando a gente dá procuração para alguém falar em nosso nome? Sabe quando a gente não pode ir em algum lugar e a gente envia alguém em nosso lugar? Esse alguém nos representa. Sabe quando o embaixador precisa exercer sua função? É uma função de representatividade. Como Cristo nos representa diante de Deus? De duas formas: expiação e propiciação. Primeiro, na expiação, ele oferece a Deus uma oferta agradável. E como propiciação, ele nos cobre diante de Deus. Ou seja, quando Deus olha para você, ele não vê seus pecados. Ele vê Cristo cobrindo você. Já viram aquele meme do rapaz deitado, o soldado de braços abertos e várias flechas nas costas dele, protegendo aquele que pode deitar tranquilo? Esse é Cristo Jesus nos protegendo, sendo propiciação, nos cobrindo. Nesse propósito de apresentar, então, ele nos representa. Ele se chega diante de Deus e nos representa. E aí a gente se pergunta: o que você, enquanto marido, faz para que a sua esposa, por exemplo, não seja envergonhada? Cristo, ele apresenta a igreja, sua noiva, a Deus, sem pura, sem mácula. O que diriam da sua esposa? Mas eu provoco ainda mais: o que você diz da sua esposa? Cristo não apresenta a igreja diante de Deus sem mácula e sem ruga porque ela é perfeita, mas porque Ele a aperfeiçoou. Ele não chega diante de Cristo, de Deus, falando: viu, tá difícil, viu, com aquela noiva que o Senhor me deu. Ela tá me dando muito trabalho, tá me estressando demais. Cristo apresenta sua noiva a Deus de modo sublime, de modo amoroso. E muitas vezes, as piores recomendações de uma mulher vêm do seu próprio marido. Isso é triste. Isso não deve acontecer. Nós devemos, igualmente, enquanto marido, nos entregar para o bem da nossa esposa. Mas além da gente ver esse propósito, vejam o que diz no verso de número 26. Quais são os meios pelos quais Cristo atinge esses propósitos? Por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe para que isso aponta? Isso aponta para o poder do Evangelho. O Evangelho confronta, limpa e transforma. Maridos, não quer dizer que a gente não vai discordar de nossa esposa, dizer a ela que ela está errada. Não é sobre isso. É sobre como o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso com graça. O Evangelho faz isso com solução, com compaixão, com esperança. A água aqui simboliza a pureza. E qual que é o sacramento
que utiliza a água? É o batismo. O batismo significa lavar ou separar para Deus. É essa santificação que Cristo faz para a igreja. E é interessante pensarmos qual foi a ordem de Cristo que envolveu o batismo. Quando lá em Mateus 28, versículo 20, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa ordem de Cristo vem logo depois do batismo. E traz aqui para os maridos o seguinte entendimento: será que eu tenho ensinado as coisas de Cristo à minha esposa? Cristo, ele não somente lavou sua noiva, mas ele ensina sua noiva. O marido não somente deve amar a sua esposa, não somente deve agir com compaixão e graça e perdão, mas também com discipulado. Irmãos, os homens vão falhar quando não evangelizarem ou discipularem sua esposa. Vão estar em falha, vão estar em falta. Vão falhar quando tentarem salvar o casamento com presentes em vez de discipulado. Vão falhar quando achar que a melhor solução para a crise conjugal é fazer uma viagem, em vez de passar a frequentar a igreja com assiduidade. Discipulado, evangelização, consistência na santificação e na apresentação da esposa. É isso que esse texto está nos convidando a olharmos para Cristo. Cristo nos lava, mas também nos ensina. Cristo nos lava, mas também nos cobre, não nos deixa ser envergonhados. E maridos, esse é o ensino aqui. A aplicação nesse ponto é a seguinte: o marido não é chamado apenas para presentear, mimar, cuidar. Ele tem um propósito espiritual com a sua esposa. E eu pergunto: sua esposa está mais parecida com Cristo por causa de você? Ou ela está mais distante de Cristo por sua culpa? O mundo diz: eu amo porque ela me faz feliz. O Evangelho diz: eu amo para que ela seja santificada e apresentada. Esse é o propósito do amor conjugal: santificar e apresentar. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos a respeito da proclamação do amor conjugal. Já vimos a respeito do padrão, que é o próprio Cristo, um amor, um compromisso. Vimos a respeito do propósito do amor conjugal: santificar e apresentar. E em terceiro e último lugar, nós vemos aqui a respeito da proclamação do amor conjugal. E eu convido os irmãos a lerem comigo os versos 28 a 33 de Efésios 5. Leiamos. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Depois de falar do padrão e do propósito, nós vemos Paulo falando a respeito da proclamação do amor conjugal. Ele sai da cruz e se volta
a criação. Como nós fomos criados? Com um corpo. E apesar de, por vezes, termos hábitos que enfraquecem e prejudicam o nosso corpo, o nosso físico, e a gente precisa buscar ter hábitos melhores, ninguém, de forma saudável e consciente, vai odiar a si mesmo, odiar o seu próprio corpo. Quando isso está acontecendo, tem alguma patologia ali, tem alguma disfunção ali. Mas o ser humano em geral, ele vai se amar, ele quer se cuidar. Ele não vai colocar a sua vida em risco fatal. Inclusive, ele faz isso diariamente, esse cuidado. A gente vê no texto, como é esse cuidado diário? Ele se alimenta, ele se protege, ele se cuida. A gente se cuida de nós mesmos, a gente se cuida de si mesmos. Nós cuidamos de nós mesmos. Nós queremos o nosso próprio bem. A mensagem de Paulo aqui é clara. Se você cuida de si mesmo, você tem que cuidar da sua esposa, porque a sua esposa é você e você é a sua esposa. Vocês são uma só carne. O próprio Cristo não simplesmente cuida de si mesmo como cabeça, mas ele alimenta o seu corpo, ele alimenta a sua igreja, ele protege sua igreja. Nesse sentido, o marido precisa entender: eu sou um com a minha esposa. A enfermidade dela é minha. A dor dela é minha. A desnutrição dela é minha. A ignorância dela é minha. Eu já ouvi de irmãos chegando e lamentando acerca de sua esposa e se perguntando por que é tão difícil assim, por que tem que ser dessa forma. A pergunta que faço a esses irmãos é: o que você tem feito? Como você tem alimentado? Como você tem cuidado? Qual exemplo você tem dado? E isso nos faz entender o seguinte: o casamento não é só um contrato. É por isso que a gente estranha, inclusive, quem gosta de simplesmente estar em união estável e não se casar mesmo no cartório. Porque é muito mais simples, né? Assina um documento ali e parece haver, desde o início dessa união, uma fragilidade. É por isso que a gente recomenda: se case. Mas, ainda assim, o casamento não é só um contrato. O casamento, na verdade, é uma união real. Duas vidas se tornam uma só. Quando um marido despreza, ignora e maltrata, ele não está ferindo alguém, ele está se ferindo. Mas quando o marido ama, alimenta, protege e cuida, ele está dando testemunho. Porque o texto diz que há um mistério quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. O mistério é de Cristo e a igreja. Entendam o seguinte: o casamento não é só um contrato, é uma união real que dá testemunho de Cristo. Se a sua união, se você como marido não prioriza o casamento, não cuida da sua esposa, você está dando mau testemunho. Você não está evangelizando, você não está testemunhando do evangelho, você não está pregando a palavra, porque você não está amando como deveria, e você não está contribuindo para esse mistério da evangelização, o mistério do evangelho que é Cristo e a igreja. Meus irmãos, nós temos uma última aplicação aqui. O nosso casamento é um sermão. O nosso casamento é uma pregação. O nosso casamento é um testemunho. A pergunta é: que tipo de sermão é esse? É um sermão fiel ao Evangelho?
ou é uma distorção do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele encerra dizendo que o marido ame a sua esposa, que a mulher respeite o seu marido, que o marido ame sacrificial, contínua e espiritualmente sua esposa, que a mulher respeite honrando, valorizando e auxiliando, porque Deus não cria uma competição, mas cria uma complementaridade. E nisso nós estamos testemunhando e pregando alguma coisa que seja o Evangelho de Cristo. Nós vimos nessa noite o padrão, o propósito e a proclamação do amor conjugal. Maridos, devemos amar continuamente e com compromisso a nossa esposa. Devemos ter o propósito de santificar e apresentar ela a Deus. E devemos entender que essa união é uma proclamação do Evangelho. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Consagre sua vida ao Senhor. Você homem casado, consagre-se ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, para que você seja transformado, para que você seja fortalecido e cumpra com o padrão, o propósito e a proclamação do amor conjugal. Você, esposa, ore pelo seu marido e, fazendo sua parte de honrar, valorizar e auxiliar, peça a Deus que o seu marido passe a amá-la como Cristo amou a igreja. Suporte as dificuldades, olhando para Cristo, mas rogue com fé pelo seu marido. Você que é solteiro, você menino solteiro, desde já, prepare-se para ser um marido segundo a vontade de Deus. Não prepare-se apenas profissionalmente, prepare-se espiritualmente. Você, menina solteira, não se venda para qualquer homem. Só se vender já seria errado. Se entregue a um homem que quer amar como Cristo amou a igreja. Rogue a Deus para que lhe apresente um homem assim. Consagre sua vida a Jesus Cristo.